Olá pessoal, estamos de volta para mais uma semana de estudos no curso de Instrutor de Libras. Nesta semana, vamos abordar a qualidade da formação escolar, a atuação docente, do intérprete e do instrutor diante das especificidades temáticas em Libras, alguns aspectos pedagógicos e andragógicos, dando continuidade ao que foi discutido nas semanas anteriores. Inicialmente, eu vou trazer para vocês um depoimento de uma intérprete de Libras, que é comum em várias escolas do Brasil, mas que esse me deixou bastante preocupado com as soluções tomadas. Ela conta que ao iniciar meu trabalho na inclusão escolar com alunos com deficiência, me deparei com muita dificuldade no processo de ensino-aprendizagem dos mesmos, onde os professores não têm e não querem nenhum conhecimento de como trabalhar com esses alunos. Assim, achando melhor facilitar todo o processo avaliativo, utilizando a desculpa de que não são preparados para trabalhar com esses alunos. Esse problema não está só no método dos professores. O que mais entristece é a opinião da coordenadora da Educação Especial do município, onde a mesma declara que esses alunos, sabendo ou não o que se é trabalhado em sala, deverá ser avaliado com notas boas, uma nota acessível acima de 6, pontuando ela que não acha justo avaliar com notas baixas, pois esses alunos vão continuar com essa dificuldade, não vai avançar, e se tentarmos avaliá-los com o que realmente eles são capazes, estaremos procurando problemas para nossas costas, entre aspas. Essa situação me despertou uma fúria, pois eles são capazes de aprender. Eles só precisam de um acompanhamento adequado para que possam ser alfabetizados tanto na L1 como na L2, que o município não oferece. E o que mais revolta é que esta foi uma decisão da pessoa responsável pela educação dos especiais do município, onde percebe-se que não estão preocupados na educação em si, mas em números. E esta decisão prevaleceu na reunião de conselho de classe. Foi decidido que os alunos surdos irão ter notas acessíveis ao 6, mesmo que não apresentem qualquer aprendizado construído, como sempre foi nas outras séries. Bem, diante desta realidade, que é comum em diversas escolas, fica a questão de como se trabalhar o ensino, a educação, a qualidade da aprendizagem para esse público. Como o instrutor, como o professor, como o intérprete pode interferir diante de uma situação desta? Que estratégias, que mecanismos podem ser trabalhados para reverter esse problema? Como podemos sair da visão do passado, de que o surdo não aprendia, para uma nova perspectiva, do qual é preciso trabalhar tanto a pedagogia diferenciada como a andragogia diferenciada, sinalizada. Na escola, cada professor vai trabalhar com os seus saberes experienciais, os seus saberes curriculares, vai trabalhar a formação humana daquele aluno, do seu educando, na perspectiva pessoal e social, da sua profissionalização, de ser pessoa produtiva e útil. Assim, existe uma responsabilidade do papel da família e da escola como espaço de formação e de humanização do sujeito. Mas diante disso, o que é que nós temos? Nós temos uma superproteção dos pais, que ao longo dos anos, dos primeiros anos de vida da criança, acolheu, protegeu, não soube lidar com aquela diferença linguística, mas soube lidar com a superproteção, acolhendo, protegendo, não deixando a criança ter vivências, experiências. E quando vai chegar na escola, também a criança vai passar pelo mesmo processo. Chegam na juventude e na idade adulta, ainda protegidos pelos professores. Meu surdinho, meu aluno, não mexa com meu aluno. Então, esse aluno é de fulana, ou de fulano, só ele resolve. E agora com o intérprete em sala de aula, tudo resolve-se com o intérprete. Chama o intérprete, chama o intérprete, chama o intérprete. Não tem intérprete, ninguém resolve mais nada. Então é uma superproteção e uma dependência. É uma relação de tensão na escola a todo momento. Como se não bastasse esses conflitos, ainda tem uma situação bastante tensa na escola. Se por um lado, a discussão entre surdez, se é uma diferença ou uma deficiência, por outro lado, o que a pessoa surda precisa? Se de uma pedagogia diferenciada, trabalhar as imagens, ou dizer que vai aprender do mesmo jeito que os ouvintes. Então a escola permanece um ambiente de tensão muito grande. Mas uma coisa é certa,
Não existem sinais para todos os conteúdos trabalhados na escola. Os professores não estão sendo preparados. Passar a manhã ou a tarde toda só vendo as mãos se mexendo, o aluno surdo não aprende. E também esse aluno não sabe a língua de sinais. Não interage, não se dialoga. Fica uma comunicação primitiva, básica, sem base para construir conhecimentos nas séries posteriores. E aí dá o que acontece. Passa de ano a ano e o processo vai ficando cada vez mais difícil. Então, diante das especificidades temáticas escolares, são conflitos imensos. Na escola, o que se vai trabalhar com a criança surda, inicialmente, tem que ser a língua de sinais. Desde a infância, a família já tem que inserir essa criança com a língua de sinais. Isso para a criança surda, profunda, que é sinalizante, do tipo 2, como nós colocamos. Essa criança vai ver o mundo diferente. O mundo tem que ser apresentado para ele no aspecto cognitivo. Não pode apenas olhar uma folha e ver a folha caindo, mas ele precisa saber da folha, da árvore, do ar, porque cai e não sobe. São coisas que nós, enquanto ouvintes, escutamos e que ao longo dos anos vamos construindo e acumulando na nossa mente como conhecimento. Mas a criança surda não tem essa experiência. Então tudo tem que ser trabalhado com ele para ser apresentado o mundo para ele. O mundo do conhecimento. Detalhado, passo a passo. Isso na infância, na família, para que a criança, quando chegue na escola, ela não passe por essa situação do zero. Depois que passe pela escola, sala a sala, ela não vá para o nível médio, nível profissionalizante, também sem conhecimento algum. Porque quando chega lá, já vai ficar difícil trabalhar todos esses conhecimentos anteriores, que não tem base. Então, quando vai aprender, por exemplo, a língua de sinais, tem que ser de forma sistemática na escola, a disciplina de língua de sinais. Se isso não está acontecendo, como é que a criança vai aprender os demais conhecimentos? Porque a língua de sinais, para a criança surda profunda, funciona como L1. Então, o ambiente de casa tem que ser língua de sinais, para que a aprendizagem da criança seja natural. Se os pais não falam em língua de sinais, a criança não vai ver sinal, ela vai apenas ter uma linguagem primitiva caseira, uma comunicação caseira, que vai ter conflito quando chegar na escola. E aí, quando chega na escola, vai aprender o quê? A língua portuguesa. Mas a língua portuguesa, sem uma base inicial da língua de sinais, ela não vai poder fazer essa ponte. Então vai ficar cada vez mais difícil. Só que não é só a língua portuguesa, não é só o português. Também a redação. Como vai aprender a construir textos, frases, palavras? Como vai aprender todo o processo de cognição da escrita da língua portuguesa se não aprendeu a língua de sinais? Que vai precisar elaborar o seu raciocínio lógico. Não vai ter condições. Para isso que nós vimos alguns textos de surdos. Porque ele fala como ele pensa, ele escreve como ele pensa. Porque ele não elaborou na forma da construção da narrativa lógica. Mas saindo da língua portuguesa, como é que ele vai trabalhar, por exemplo, com ciências, biologia, a química, a física, história, geografia, a matemática, o espanhol, o inglês? Como vai trabalhar o corpo humano? O corpo humano, ele precisa conhecer, precisa. Então, como o surdo vai aprender sobre o corpo humano? O que se come, o que se bebe? O que se excrementa como fezes ou como urina? O que é a lágrima? O que é o sangue? Como ele vai aprender? Como? Na biologia, na química, na história, a história da vida do passado, do futuro, o agora. Como ele vai posicionar em cada coisa, em cada ambiente? E na matemática? Como ele vai trabalhar os números? Os números inteiros? Não tem sinal para número inteiro. Número fracionado, sinal de número fracionado. Número positivo vai ser o pai, vai ser a soma. Os números positivos, os números negativos. Como é que vai trabalhar toda essa construção?
Os professores estão aí sem saber como fazer. Professores com licenciados em matemática, história, em química, em física, geografia, estão aí, esperando que alguém decida como é que vai se ensinar. Mas a discussão é da língua portuguesa. Como ensinar a língua portuguesa para o surdo? Isso aí tem. Mas como vai ensinar biologia? Não é só saber o sinal do DNA, não. Ou biologia com a letra B, como está em outro dicionário, não. É saber todo o bioma, toda a história, todo o processo de vida, desde os vertebrados aos invertebrados, aos terrestres, aos aquáticos, aos aéreos, todo o processo, microbiológico, macrobiológico, todo o processo. Isso não se tem, não se trabalha. E quando muito se faz, coloca de uma forma tão rápida que não está dizendo que sinal é que sinal. Como é que o professor vai ver aquele filme, entender ou aprender aquele vídeo, para depois ensinar para o seu aluno? Não é assim. Detalhe, estão dizendo que os intérpretes vão assumir essa responsabilidade. Não pode, porque não tem sinal. E como é que vai ficar um intérprete para história, física, matemática, química, biologia, inglês, francês, espanhol, língua portuguesa? Isso não existe, isso é desumano. É uma responsabilidade sobrenatural em cima de um intérprete. Ele não pode ter essa competência, mas é o que estão fazendo com ele em sala de aula. Passa 4 horas o dia, amanhã ou a tarde todinha, o professor que chegar, ele tem que interpretar. Interpretar o quê? É um teatro. A sala de aula é um teatro, não tem sinal para isso tudo e ele não tem competência para isso tudo. Como é que o professor de matemática passa 5 anos aprendendo a licenciatura? Ou de química, ou de história, ou de física, ou de geografia? E assim mesmo não sai preparado? E o intérprete, com um curso de 1 ano, 1 ano e meio, agora ele é intérprete e vai interpretar tudo. Isso não existe. É uma incoerência total, é uma irresponsabilidade escolar. Mas é o que estão dizendo. O intérprete resolve o problema dos surdos. Não resolve. Então o instrutor de Libras precisa estar junto desse aluno surdo. Sim. Mas se não tem sinal, então vai se trabalhar com o instrutor de Libras, outras situações, os conteúdos anteriormente, para poder trabalhar, para poder oferecer uma melhor aprendizagem. O professor tem que saber língua de sinais, mas tem que saber como o aluno surdo aprende, para que possa construir o seu material de uma forma coerente, o passo a passo, na imagem, detalhadamente, esmiuçadamente, com descrição visual sinalizada, o passo a passo, como funciona a árvore, madeira, papel, papel, escrever, a árvore, o ar, oxigênio, a árvore, natureza, planta, tronco, raízes. Então, é essa construção, é esse o esquema que vai abrindo, vai ampliando o conhecimento. É isso que Gerard Vernet fala de esquema e fala dos campos conceituais. É por aí que a gente tem que entender, é por aí que a gente tem que trabalhar. Mas isso precisa ser construído por imagem, para que o surdo aprenda por imagem. Não adianta colocar mão, 3, 4 horas lá na frente que não vai resolver. E se pegar um contraturno e colocar ele no contraturno para poder trabalhar, qual é a ligação que ele vai ter aquele conteúdo da manhã com o da tarde? Se não estiver exatamente construindo, elaborando mentalmente esses saberes. Então é muito complicado, está muito complexo o processo, está muito solto, muito perdido. E pegar essa criança, levar para uma escola bilíngue, para dizer que na escola bilíngue, só com surdos, só com o professor surdo ele vai resolver entender, não vai. Porque este mesmo professor surdo, ele também não teve essa formação. Os assuntos vão ser peneirados para tirar só o mínimo que é mais fácil de entender e deixa para lá. Ou então vai desviar o conteúdo para poder colocar só o que interessa. A escola vai virar só um ambiente de socialização, mas não de conhecimento, de construção de conhecimento. Então está tudo muito solto, tudo muito irresponsavelmente solto, perdido. Mas voltando para cá, para o nosso curso de formação de instrutor de Libras, porque algo tem que ser feito para fazer a diferença. Depois que sai do primeiro ciclo, do segundo ciclo, a antiga 7ª, 8ª série, quando vai passar agora para o 7º, 8º ano, 9º ano, saiu do 9º ano, vai para o ensino médio, 1ª, 2ª, 3ª série do ensino médio, ou então fazer um curso técnico nas escolas técnicas que existem no país, como a Escola Técnica, os institutos federais,
como escolas técnicas privadas ou públicas de cada estado. Os institutos federais estão aí com cursos, curso de engenharia, curso de mecânica, de eletrotécnica, de edificação, curso de informática. Mas esse aluno trouxe o que de bagagem? Então é preciso que o instrutor, que o professor faça esse nivelamento, faça esse curso de nivelamento e de aprofundamento para trazer essa base para poder o aluno conhecer. Ele chega sem saber o que é um produto químico, ele chega sem saber o que é uma tabela periódica, ele chega sem saber o que é o gás, ele chega sem saber o que é ferro. Ferro é só ferro, mas ele não sabe o que é metal, alumínio, ferro, bronze, cobre e tantos outros metais. Ele não sabe. O mercúrio não sabe. Então são essas situações que quando chegar na escola, no Instituto Federal, quando chegar no nível médio, quando chegar no nível de curso técnico, precisa ter toda essa construção. E como é que vai fazer o que não teve anteriormente? Vai passando ou vai reter? Vai reter ou vai passando como foi feito na escola? Porque é assim que está sendo na escola. Veja o resultado agora. O depoimento inicial da intérprete. E isso é em todo o Brasil, aquele depoimento. E aí vem os limites também dos sinais. O sinal de técnico com a letra T, técnico. Tá. Com as duas mãos, turismo. Mas técnico. O que é ser o técnico? Vai ser um curso de técnico. Mas ele é técnico de quê? De água? Técnico de eletricidade? Técnico de computador? E o que é ser técnico de cada uma dessas coisas? O que é ser essa profissão? Ele vai só consertar? São os limites dos sinais, não tem mais nada. Ou então vai organizar. Ou organizar para cima ou organizar para baixo. Aqui é organizar, não mudou nada. Mas organizou. Mas o que é esse curso técnico? E se for um curso tecnológico? O que é esse curso tecnológico? Sinais, não tem. A leitura do que está escrito nos textos, não tem. Então você está criando um mundo paralelo, onde o surdo está passando sala de aula, sala ano a ano, sem ter conhecimento básico de nada. Sem fazer leitura. Vocês viram anteriormente o nível de um pré-vestibulando. É assim que chega na universidade. Se passar, é assim que chega. Nosso detalhe, pública se for curso preparado para surdo. Porque nos demais cursos não passa. E se na privada, na universidade privada, vai passando porque está livre. Tem alguém que vai assumir essa responsabilidade e deixar lá na frente o profissional. Mas a incompetência do surdo? Não. Desde a escola, desde a base. Porque está deixando passar tudo. Assim está acontecendo nas escolas de referência. Assim está acontecendo nas escolas bilíngues. Então cursos como mecânica industrial, mecatrônica, eletrônica, eletrotécnica, elétrica. Elétrica vai ser só eletricidade. Edificações. Tem engenharia civil, engenharia. Mas esse é para engenharia civil e as outras engenharias. Os tecnólogos de informação, a engenharia da computação, ciência da computação. Não é só o sinal do curso, é saber o que tem, o que está sendo trabalhado, como está sendo trabalhado e construído nesse curso. Engenharia industrial, engenharia agrônoma. Eu conheço um surdo que passou 8 anos, foi jubilado pelo curso, porque terminou como um curso de engenharia de agronomia. Vai trabalhar em quê? Com que competências nesses cursos técnicos? Ah, e para entrar? Entrar como? Com que qualidade? Com que competência? Com que bagagem de conhecimento? Eu estou falando surdos profundo, que é refém de sinalização. Não estou falando do surdo que aprendeu a escrever, que oraliza e que compreende o mundo de forma diferenciada. Não é isso. Tem que fazer a distinção muito bem clara. Quer dizer que tem 5 milhões de surdos no país, sem fazer a distinção de quem são esses surdos, aí não dá. Não pode ser assim. É muita irresponsabilidade, muita leviandade de quem afirma isso. E nos cursos de saúde? Medicina médico. E da odontologia? É médico de dente, como eu tenho visto? Médico de dente? Não pode acontecer isso. Um curso de 6 anos de medicina, de odontologia 5 anos, é médico de dente. São cursos distintos. Enfermagem, nutrição, odontologia. O que é que vai aprender? O surdo está sendo forçado a ir para o curso de pedagogia, não, licenciatura em letras libras, ou informática, computação, e o que mais? Alguns têm um curso de arquitetura, e o que mais? Então não está sendo trabalhado. Aí depois diz, não tem deficiência? Tem. Tem deficiência da escola e tem deficiência da pessoa para ser trabalhado. E aí os dois não estão se bicando.
Os dois não estão se entendendo, mas voltando para cá, para o nosso curso de formação de instrutor de Libras, porque algo tem que ser feito para fazer a diferença. Então eu trago aqui um exemplo de que esse vem a ser a aprendizagem do concreto, na educação das pessoas surdas sinalizantes. Estamos aí diante de uma aula, o professor está ensinando a hora. E o que é o relógio? Para que serve o relógio? De que é feito? Como funciona? Quais os tipos? E o que é o relógio solar? O que é a hora? Para que serve saber da hora, do tempo? Quanto dura um minuto, segundo, dia, o ano, mês, semana, um século? Os surdos terminam a faculdade, terminam o nível médio, terminam o nível fundamental, primeiro e segundo ciclo, sem saber 10% do que eu acabei de colocar. Só que vamos trabalhar a educação do concreto com o surdo, não é com esse relógio que ele vai saber a hora. Qual a relação da hora, do tempo, com o dia? Ele tem que entender é isto, não é essa máquina que se mexe. Então o concreto para o surdo não é ver o relógio, mas é fazer a interação da máquina com o tempo. Está a que horas? 6 horas da manhã, então já é claro, depende do lugar, por conta da posição do Sol com a Terra. Então é atrelar a máquina ao momento do dia. Saber por que 12 horas. Por quê? O que é 12 horas? É a hora do zênite. Saber que relação tem isto. São esses conhecimentos que o surdo nunca teve. Daí ele não sabe a composição dos segundos, dos milissegundos. Então como é que ele vai trabalhar com essa relação temporal? Ou é conhecimento que ele não precisa saber? Uma outra aprendizagem pelo concreto. Colocaram 10 potinhos, com cada um número, tá? Ele decorou o número 1, 2, 3, se for ordinal, cardinal. 1, 2, 3, se for para quantidade, tá? Mas o que é 2? O que é que representa o numeral 2? 2 o quê? 3, 3 o quê? 4, 4 o quê? São essas situações concretas que o surdo precisa ser trabalhado. E não especificamente decorar o número 4, tá? E o que é 4? E depois, se for trabalhar também a medida, centímetro, milímetro, quilômetro, metro, como é que é trabalhado isso com os surdos das escolas? Como é que vai fazer um curso técnico ou superior sem ter essas bases? Sem ter construído essa relação? Sem ter esse conhecimento? E isso não vai ser adquirido na escola bilíngue, não. Porque a escola bilíngue não está reservando espaço para isso. A escola bilíngue está reservando espaço para uma escrita de Libras, que é desviar todo o conhecimento que está sendo trabalhado nas escolas. Então, voltando para a andragogia, porque se você está numa escola de nível médio, uma escola de formação profissional nível médio, você vai estar com as jovens e adultos, 17, 18, 20 anos surdos, e como é que vai trabalhar com eles a questão? Não pode ser pela pedagogia, porque não são crianças, e sim pela andragogia. Só que o adulto só aprende o que é útil para ele. Então ele vai se sentir como aprendendo? Primeiro tem que se sentir capaz de se envolver, capaz de aprender. Então o ouvir e o fazer é fundamental na aprendizagem dos adultos, visto que irão compreender melhor sua utilidade no enfrentamento dos seus problemas. O adulto aprende melhor na experiência prática, na vivência das situações. Então vai ter que ir a campo, vai ter que perceber, criar dúvidas, gerar dúvidas, desenvolver estratégias de intervenção. Então, para nós discutirmos o processo cognitivo da pessoa surda, a tecnologia andragógica utiliza a motivação e a experiência dos aprendizes adultos como molas principais. As experiências de cada um podem servir de ilustrações e exemplos para facilitar a compreensão e aquisição do conceito, conhecimentos novos e técnicas, pois são significativas, mais reais e concretas que qualquer exemplo ou caso trazido de livro. Certo? Mas se a pessoa surda não tem experiências, tudo é inovador. Então tudo tem que ser apresentado, o mundo tem que ser apresentado de forma visual, com descrição visual, detalhadamente, passo a passo. As possibilidades, as dificuldades, os conflitos, os campos, os espaços, as interligações, tudo tem que ser construído com ele. Então as diferenças individuais entre as pessoas crescem com a idade. As diferenças individuais entre as pessoas crescem com a idade e a qualidade das experiências. Desta forma, a educação de adultos deve considerar as diferenças de estilo, tempo, lugar e ritmo de aprendizagem. Aprender significa adquirir conhecimentos, habilidades e atitudes. O processo de aprendizagem se desenvolve na seguinte ordem. Primeiro, pela sensibilização, que vai ser a motivação. Só que para isso tem que ter a dúvida, tem que ter busca, tem que ter curiosidade. A pesquisa, o estudo, a discussão através do esclarecimento
experimentação da prática, a conclusão, a convergência de pensamentos e reflexões e o compartilhamento, que vai fazer a sedimentação e a divulgação das ações. Então, os conflitos são perfeitamente previsíveis. O grande desafio é enfrentá-los com respeito, profissionalismo e de forma aberta. Então, vamos compreender o seguinte: o passado, ele vale como referência. Ele serve como orientação das ações, dos erros e das falhas e dos possíveis acertos. Mas ela não é a direção do qual nós devemos tomar. Se no passado as pessoas surdas foram tratadas como ignorantes, incapazes, isso não quer dizer que nesse momento nós vamos trabalhar dessa forma mais. Ao contrário, estamos nesse despertar, nesse novo paradigma de se trabalhar a recriação da cognição para a pessoa surda. Mas não é rejeitando, negando, recusando a surdez como deficiência. A surdez, sim, ela é uma deficiência. A pessoa surda, ela torna-se capaz a partir do momento que a gente adequa os processos pedagógicos e as estratégias pedagógicas para a forma sinalizante, que é a sua forma de acesso do mundo, quer seja pedagógica, quer seja andragógica, de forma sinalizada, com descrição visual sinalizada, com especificidade cognitiva. Daí, a única coisa que se leva da vida é a vida que você leva, o seu trabalho, com o seu esforço, com sua dedicação e perseverança. Então, boa sorte a todos e boa semana, bons estudos.